A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que você esteja bem. Nós estamos então agora em mais uma mensagem, reflexão dessa série de mensagens que você foi convidado através do próprio Pai para reinar em vida. Então, o objetivo é edificar, fortalecer, alimentar você com uma palavra do trono de Deus e, sobretudo, trazer à sua consciência as verdades profundas do Evangelho e profundas pelo poder de Deus, porque na verdade são fáceis de serem entendidas a partir do Espírito de Deus, da luz da própria palavra que é viva e eficaz. Bom, eu quero começar te falando de duas perguntas. A primeira pergunta do Antigo Testamento, de Gênesis, do início de tudo, e a segunda pergunta, que é a primeira pergunta do Novo Testamento. Então, as duas são a primeira pergunta. A primeira do Antigo Testamento e a primeira do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira menção de pergunta é em Gênesis, quando em Gênesis 3 Deus pergunta a Adão: aonde você está? Essa é a primeira pergunta. Agora, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 2, verso 2, a pergunta é: aonde o rei está? Olha que ensinamento poderoso que nós já temos aqui. Em Gênesis, após o pecado, Deus pergunta: aonde o homem está? Em Mateus, no início de tudo, Deus pergunta: aonde o rei está? É importante nós sabermos que a Bíblia tem uma regra de concordância, todos os estudiosos, todos os que amam o estudo da palavra, das Escrituras Sagradas, é uma concordância comum que a regra da primeira menção, todas as vezes que a palavra é mencionada na Bíblia, pela primeira vez ela explica a sua origem. Então, quando Deus pergunta aonde um homem está, mostra o que ele procura. Então, a primeira pergunta não foi o que ele fez, não foi, né, por que ele fez, mas sim aonde ele estava, porque Deus está mais preocupado com a sua posição do que com o seu pecado. A segunda pergunta é aonde o rei está, porque nessa nova dispensação, agora inseridos na dispensação da graça, ele nos procura como filhos, partindo da identidade do pai que tem, segundo a própria palavra, nós nos tornamos reis e sacerdotes. É realmente necessário ter fé para receber o que eu estou te falando. De uma forma natural, carnal, ou partindo dos seus próprios erros, ou de quem você é, ou até mesmo de quem um dia você foi, ouvir o que eu estou te dizendo é um escândalo. Imagina, no início de tudo, agora no Novo Testamento, Deus, ao invés de procurar uma forma de punir o homem, ele te coloca na posição de Cristo e a primeira pergunta é: aonde o rei está? Paralelo a isso, sabe, Jesus, quando foi recebido por uma mulher samaritana, enquanto ele estava ali no tanque, essa fez uma pergunta religiosa. Ela queria saber onde ela deveria adorar. O que me maravilha é a resposta de Jesus. Jesus diz: o Pai, presta atenção, o Pai, não é Deus. O Pai, ela está procurando adorar a Deus. Aí Jesus diz o quê? O Pai procura agora os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, o que nós estamos aqui encontrando à luz da Bíblia é um pai procurando os filhos que ele mesmo constituiu como reis e sacerdotes. E um outro ponto é que Adão se esconde. Se esconde por quê? Porque teve medo. Por isso que Deus o procura, mesmo sendo onisciente. E Adão teve medo porque viu que estava nu. E ele viu que estava nu porque estava sob acusação. O diabo, após fazê-lo pecar, como eu já disse na reflexão anterior, ele agora também o acusa, tirando dele a inocência, a pureza. Muitos irmãos sofrem isso. Passam pelo pecado e
e ficam subjugados à acusação. Esses dificilmente conseguem se erguer, porque têm medo de entrar pelas portas da igreja e serem recebidos pelo irmão mais velho do filho pródigo. Imagina se o filho pródigo, ao invés de ter sido recebido pelo pai, que o aguardava ansiosamente, fosse recebido pelo irmão mais velho. O desfecho da história seria outro. O contexto da história seria outro. Mas eu quero te dar uma notícia. Talvez você está afastado ou conhece alguém afastado. Talvez você tenha medo de entrar pelas portas da igreja. Ouça o que Deus está dizendo. O primeiro a te receber, quando você chegar na igreja, vai ser o Pai. Não tenha medo do que o homem está pensando ou preparando ao seu respeito. Pode ter certeza. O mais interessado em ver você entrando pelas portas da igreja, independente do seu erro, é o Pai. E Ele vai te dar experiências que provam o amor alcançado no Calvário, na cruz, no sacrifício perfeito, há 2000 anos atrás. Uma outra realidade importante é que o filho pródigo, segundo a lei de Moisés, ali estabelecida no Monte Sinai, no início da peregrinação pelo deserto, quando o povo se nega a subir ao monte e ter relacionamento com Deus e opta então por viver uma vida baseada em regras, o próprio povo diz: olha, Moisés, vá e o que Deus disser nós faremos. Bom, não era a intenção de Deus, porque até ali Deus se relacionava com o homem. Só que agora então o povo faz uma escolha. A escolha é se relacionar pelas regras. Então vem os mandamentos, que não são só 10, a totalidade é 613, e esses mandamentos, eles acabam sendo para nós um atestado de total incompetência. A Bíblia diz que nenhum homem foi justificado pela lei. O que eu quero mostrar para você nisso é que a lei diz em Deuteronômio 21, do verso 18 ao 21, que se um judeu, um hebreu, tivesse um filho rebelde, contumaz, ou seja, insistente em desobedecer os pais, ele deveria ser apresentado às autoridades e apedrejado. Eu admiro irmãos zelosos que querem a todo custo cumprir a lei, os mandamentos. Muitos se atentam apenas aos 10, mas se esquecem de todos o restante dos mandamentos. Mas mesmo o mais zeloso dos irmãos, que querem guardar os mandamentos, alguns de forma isolada, um, outro, mas o que eu quero dizer é, nenhum desses é capaz de pegar o seu filho em desobediência, em rebelião, e levá-lo para ser apedrejado diante de autoridades. E nem Deus quer que você faça isso. O filho pródigo, no contexto da parábola, ele é apresentado para homens que sabiam que essa era a realidade que ele merecia. O apedrejamento, a morte. Mas o que Jesus faz, então, é estabelecer ali o que Deus quer fazer com os filhos pródigos. E não é ser complacente com o erro, nem conivente com uma vida promíscua. Pelo contrário, é dar uma oportunidade de viver novamente. O pecado escraviza, o pecado rouba vida, o pecado gera morte. Mas Jesus dá vida e vida com abundância. Por isso que o pai diz: meu filho estava morto e reviveu. Sabe, o medo que Adão sentiu foi porque ele ficou fazendo análise do erro que cometeu. Para hoje, em nome de Jesus, de fazer análise dos seus erros, das suas falhas ou dos erros que cometeram com você. Faça como Estevão. Fixa os seus olhos em Jesus. As suas experiências serão novas. Estou te garantindo à luz da Bíblia. Porque Estevão, sendo apedrejado, a Bíblia não faz nem menção dele sentir dor. Por quê? Porque os olhos estavam fixados em Jesus. Fixa hoje os seus olhos em Jesus. Deus está mandando eu te dizer. E você vai vencer sem perceber, sem sentir as afrontas e os ataques que o diabo
muitas vezes tem lançado contra a sua vida para neutralizar as suas forças e, quem sabe, até para te parar. Bom, eu quero finalizar aqui com mais 2 versículos. Apocalipse 12:10 diz que o acusador dos irmãos, que os acusa de dia e de noite, esse será derrotado, será expulso diante dos nossos olhos. Está falando do diabo. Ele é Ra-Satã, pai da mentira, todos sabem, rouba, mata e destrói, segundo João 10:10. Só que a origem do seu nome é acusador. Então a sua identidade, ela é revelada em Gênesis. Ele acusa, ele expõe a nudez. Mas não ouça o diabo. Ouça a voz de Deus, que te redime, que te purifica pelo sangue do Cordeiro. 1 João 4:10 diz: Nisso conhecemos o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Amado, eu fico inspirado em poder te dizer isso. Eu sou tomado por um quebrantamento ao te dizer isso. Há um amor do Pai sendo liberado enquanto as minhas palavras chegam aos seus ouvidos. Por favor, eu apelo, eu digo, eu rogo-vos, em nome de Jesus, para que você se permita ser amado. Esse é o caminho para reinar em vida. Alguém que tenha consciência do pleno amor de Deus, até no deserto, sendo tentado como Jesus foi, não cede à tentação. Por quê? Porque sabe que a sua identidade é firmada naquele que é perfeito, imutável e não tem variação de humor. Bom, o último verso vai falar, vai estar escrito em Isaías, que agora, mesmo tendo sido escrito no Antigo Testamento, se tornou uma promessa para o Novo. Isaías 54:17 diz: Toda arma forjada contra ti não prosperará. Eu vou repetir porque é Deus que está te dizendo. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que acusar-te em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Não vale planos diabólicos contra a sua vida, porque o decreto é que você é mais que vencedor, de que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não vale o maligno trazer acusação, porque a Bíblia diz que o Senhor é quem te justifica. Reinar sobre vida não começa pelo que é exterior, visível, passageiro, transitório. Reinar sobre vida começa com a mente renovada na consciência de Cristo e da sua obra perfeita no Calvário, há 2000 anos atrás. Tome posse dessa palavra. Essa é a vontade de Deus para você. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus, na sua presença extraordinária, te tome do alto da cabeça à planta dos pés e te faça testemunhar. A obra está completa. E agora você pode desfrutar do seu perfeito amor, como ele desejou que fosse em Gênesis. Só que agora é em Cristo. E nós somos a sua habitação. Deus abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus.